Olá! No vídeo passado, nós finalizamos as licenças. Agora vamos começar os afastamentos, um tema também muito importante que pode ser cobrado na sua prova. Além também, da sua vida funcional ali como servidor, é bom você saber sim quais afastamentos possíveis. Vamos então trabalhar sobre esse tema. Vamos lá. Afastamentos, no caso um gênero, que vamos ter algumas espécies, ok? Afastamento para exercício em outro órgão. Olha lá, você é servidor público do Distrito Federal, você pode então ser cedido para trabalhar em outro órgão ou mesmo entidade do próprio Distrito Federal ou então federal, sem problema algum. Vamos ver o que a lei diz sobre isso daí. O servidor estável, olha a primeira questão, hein? O servidor estável, sem prejuízo da remuneração, então é com remuneração esse afastamento, ou subsídio, nós vimos que o servidor pode receber sim o subsídio, ou então remuneração, pode ser colocado à disposição de outro órgão ou entidade. Administração direta, administração indireta, né? Então, administração indireta e aqui administração direta. Para o exercício de atribuições específicas, nos seguintes casos. Então, quando que a lei autoriza o afastamento do servidor? Por interesse do serviço, deficiência de pessoal, olha lá, em órgão, autarquia ou fundação, sem quadro próprio de servidores de carreira. Então, exemplo, você trabalha em determinado órgão, Secretaria da Saúde, e tem uma determinada autarquia, que a autarquia existe sim, mas não tem ali um quadro permanente de servidores. Então, você pode ser muito bem cedido, no caso, para essa autarquia. Requisição da Presidência da República, tá vendo? Então, você pode sim ir trabalhar na administração pública federal. Requisição do Tribunal Superior Eleitoral, então você pode trabalhar no TSE, ou Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Então, você pode ser cedido para trabalhar no TSE ou mesmo aqui no TRE, Território Eleitoral do DF. Então, bem tranquilo esse tema. Você, como servidor, você pode sim ser requisitado, no caso, para trabalhar em outro órgão ou então outra entidade. Pode muito bem ser da União ou então do próprio Distrito Federal, ok? Vamos ao próximo afastamento, próxima modalidade de afastamento. Afastamento para o exercício de mandato eletivo. Ao servidor efetivo, investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Vamos aqui. Nesse momento, lembra que nós trabalhamos as licenças? O servidor, para ele ser candidato, ele vai ficar de licença. Lembra que nós vimos? Da convenção partidária ao 10º dia após a eleição, o servidor vai ter que ficar de licença de seu serviço, de sua atividade. E o servidor sendo eleito, ou se o servidor também não for eleito, de qualquer forma ele tem que voltar a trabalhar. Aí, exemplo, então, ele volta a trabalhar no mês de novembro, que a eleição é no mês de outubro, ele volta, então, trabalha novembro, trabalha dezembro, e depois, se o servidor tiver sido eleito, sair vitorioso ali nas urnas, aí sim, após a sua diplomação, que vai ocorrer no ano subsequente, aí ele vai ficar afastado do cargo, hein? Então, esse tema completa, na verdade, as licenças que nós já trabalhamos em outra oportunidade. Vamos ver a regra para isso daqui, ok? E lembrando, sim, que o servidor vai ficar afastado enquanto durar o seu mandato. Pode ocorrer, sim, em caso de reeleição, olha lá, o servidor continua, ficar afastado ali do seu cargo. Vamos ver a regra sobre isso daqui, observe bem, hein? Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, fica afastado do cargo. Então, olha lá, aqui nesse momento aqui, se o servidor for ocupar o mandato federal, exemplo, o servidor vai ser deputado federal. Ou então, ele vai ser deputado estadual, ou mesmo aqui, o mandato federal, exemplo aí de governador, o servidor fica, sim,
afastado do seu cargo, ok? Investido no mandato de prefeito, fica afastado do cargo, é afastado também, sendo-lhe facultado optar pela remuneração do cargo. Então, perceberam a diferença? Se o servidor for exercer o mandato de presidente da República, de governador, de deputado, pode ser estadual ou mesmo federal, ou então de senador, o servidor ficará afastado do cargo público e não vai optar pela remuneração. Ele vai receber, então, o subsídio ali do cargo ao qual ele está ocupando. No entanto, se o servidor, for prefeito, aí sim ele fica afastado do cargo, mas ele pode optar. Se ele recebe o subsídio lá do mandato eletivo, ou então se ele vai receber o subsídio, ou então a remuneração do cargo ao qual ocupa. Agora vem aqui. Investido no mandato de vereador. Olha lá, hein? Havendo compatibilidade de horário, percebe as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo. Então, havendo compatibilidade de horário, vamos considerar aqui, ó. Você trabalha na Secretaria de Educação pela manhã, 20 horas ali como professor. Pode muito bem, então, à tarde, você exercer o cargo de vereador no município de Águas Lindas, no município de Lusiânia, sem problema algum, notou? Então, vamos lá. Sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo. Vai receber os dois, então, nos dois momentos aqui, o servidor vai receber, ok? Não havendo compatibilidade de horário, é afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração do cargo efetivo. Então, vamos aqui voltando. Se por acaso houver compatibilidade de horário, o servidor, obviamente, vai receber ali pelos dois cargos, o cargo eletivo e o cargo público ao qual ele vai estar ocupando. Agora, não havendo compatibilidade de horário, aí o servidor ficará afastado do seu cargo público, mas a vantagem é que ele pode sim optar pela remuneração. Ou ele vai receber a remuneração, o subsídio do seu cargo, ou então lá o subsídio do cargo eletivo. Tranquilo até agora? Tá? Então, um tema também importante, você deve lembrar isso com certeza na sua prova. Nós vamos trabalhar agora a outra modalidade, ou seja, a outra espécie de afastamento que nós temos, ok? Vamos lá então. Afastamento para estudo ou missão no exterior. Agora vamos aqui detalhar isso, hein? Mediante autorização do governador, aqui é para o servidor que trabalhar no Executivo Federal. Presidente da Câmara Legislativa, aqui para o servidor que trabalhar, no caso, no Poder Legislativo. O presidente do Tribunal de Contas, o servidor estável, tá vendo? Então o servidor tem que ter aqui no mínimo 3 anos de exercício. Pode ausentar-se do Distrito Federal ou do país para, vamos lá então, missão, estudo ou missão oficial com a remuneração ou subsídio do cargo efetivo. Então vamos considerar, você vai fazer um estudo, vai fazer um trabalho, vai fazer um curso de capacitação, isso no exterior. Então, você vai receber sua remuneração, normalmente você vai ficar afastado do seu cargo momentaneamente, mas vai receber ali a sua remuneração, ok? Olha lá, sem remuneração em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. Então vamos aqui um exemplo, ó. Servidor público, você vai trabalhar agora, vai exercer uma atividade na ONU, na OIT. Então, naquele momento, você vai ser cedido, no caso, vai ficar afastado do seu cargo para realizar uma atividade em um organismo internacional. Tudo bem, a lei autoriza esse afastamento. Só que nesse caso específico é sem remuneração, tá? Você vai receber sua remuneração, algum valor, lá do organismo internacional, ok? Continuando aqui. A ausência não pode exceder a 4 anos, hein? 4 anos, então, o período máximo. Nem pode ser concedida nova licença antes de decorrido igual período. Então, vamos aqui detalhar isso. Ó. Determinado servidor ficou ali 3 anos em estudo ou missão no exterior. Ok? A lei autoriza até 4 anos, então tá bom, ele ficou apenas 3 anos. Para o servidor sair novamente, ser afastado do seu cargo,
Quando ele retornar ao cargo, ele tem que trabalhar por igual período. Tem que trabalhar no mínimo 3 anos. Aí sim, posteriormente, poderá ser concedido aqui um novo afastamento, ok? Em caso de exoneração, então o servidor ele fez um curso, né, o servidor fez uma capacitação, mas quando o servidor voltou ao trabalho, ele resolveu pedir exoneração. Imagine isso daí. Demissão, o servidor foi demitido. Aposentadoria voluntária, ok? O servidor pediu então para aposentar, não é a compulsória, obviamente que o servidor não tem escolha. Licença para tratar de interesses particulares, né? Nós já trabalhamos sim essa licença. Ou vacância em razão de posse em outro cargo inacumulável. Veja só, o servidor passou em outro concurso, então o servidor deixou aquele cargo que ele ocupava, aquele cargo em que se deu afastamento, e agora ele pediu exoneração e vai, né, trabalhar em outro cargo no caso. Isso nós chamamos então de posse em outro cargo inacumulável, uma forma também de vacância que nós temos. Antes de decorrido período igual ao do afastamento, o servidor beneficiado pelo afastamento com remuneração, aquele com remuneração, hein? Com remuneração ou subsídio, tem de ressarcir proporcionalmente a despesa, incluída a remuneração ou subsídio e os encargos sociais à vida com o seu afastamento e durante ele. Vamos interpretar então. Olha lá. Determinado servidor saiu de licença por 4 anos, hein? 4 anos então, o servidor ficou de licença ali, ok? Aí, quando o servidor chegou, voltou a trabalhar no seu cargo, para ele pedir exoneração, né? Para ele pedir ali a vacância em razão de posse em cargo inacumulável, ou mesmo a aposentadoria, o servidor tem que trabalhar por igual período. Então, olha lá, hein? Se o servidor trabalhar pelo período de 4 anos, não tem problema algum, ele não terá que indenizar a administração pública. Agora, se por acaso, quando o servidor retornar à atividade, logo em seguida o servidor pedir exoneração, né, pedir para sair da administração pública, aí sim ele vai ter que indenizar a administração, vai ter que devolver ali proporcionalmente todos os valores gastos com o servidor, ok? Tá? Então a administração pública, né, vai receber uma indenização por esse rompimento do vínculo com a administração pública. Porque, pense bem, a administração aqui nesses 4 anos fez um investimento no servidor, não é verdade? O servidor está altamente capacitado. Então, quando o servidor voltar a trabalhar, a administração tem sim que aproveitar, né, esse novo formato, né, esse novo conhecimento aí do servidor público. O objetivo é esse daí, ok? Difícil não, hein? Você vai lembrar na sua prova sim, com certeza. Teve um aluno, isso daí foi no concurso do Ministério Público de 2010, eu achei bem interessante ali, quando ele me disse, né, uma afirmativa em sala de aula, porque, obviamente, né, eu também dou curso presencial. Ele disse assim, professor, tudo que o senhor falou caiu sim na prova do Ministério Público. Só que eu não lembrava. Vê se pode, adianta eu não lembrar? Não, tá? Nós trabalhamos aqui, você tem que estudar e você tem que sim lembrar na sua prova que nós trabalhamos, tá? O objetivo é esse daí, ok? Vamos voltar então ao afastamento para participar de competição desportiva, ok? Esse tema consta no artigo 160 da nossa lei. Vamos aqui então, né, trabalhar esse tema. Mediante autorização do governador, aqui é a mesma coisa, se o servidor trabalhar no executivo, do presidente da Câmara ou do presidente do Tribunal de Contas, pode ser autorizado o afastamento, olha lá, remunerado do servidor estável. Tá vendo? Então tem que ser estável também, hein? Agora quando? Para participar de competição desportiva nacional para a qual tenha sido previamente selecionado. Okay? Então, o servidor público, ele foi convocado para a seleção de vôlei, não é verdade? Vamos imaginar isso daí. Então, ele pode ficar afastado, sim, de suas atividades, enquanto estiver lá, né, naquela competição, exercendo aquela atividade. Quando convocado para integrar representação desportiva nacional no país ou no exterior, tá vendo? Então, quando o servidor for participar de uma competição esportiva, ou então, quando o servidor for convocado para compor, né, algum quadro aí esportivo,
pode ser nacional, né? Ou então no próprio exterior a competição, o servidor, então, ficará afastado ali de suas atividades, do seu serviço. O afastamento, olha ali, vai durar pelo prazo da competição, ok? Pelo prazo da competição. E é interessante que o servidor não precisa, talvez, ser um exímio desportista, né, para ter aqui esse afastamento. Vamos considerar, você é um atleta, né, um atleta aí, né, compete judô, compete natação, vamos considerar, você, né, vai participar de uma competição esportiva ou nacional, não é verdade? Que você foi selecionado, exemplo, você foi o campeão de Brasília, agora você vai disputar o Campeonato Brasileiro de Natação, olha lá então, você vai ficar afastado durante a competição ali de suas atividades, ok? Próximo afastamento, hein? Afastamento para participar de programa de pós-graduação estrito sensu. Olha aqui, quando nós falamos em pós-graduação, há a especialização, que é um curso de, né, no mínimo 360 horas, temos também o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Né? Então, você, servidor público, principalmente o pessoal da educação, não é isso? Da docência, gosta muito de praticar, de realizar um outro curso além da graduação. Então, observe aqui que vai ser um direito seu, hein? Olha que interessante. Veja só, o servidor estável, então, né, primeira característica tem que ser estável, pode, no interesse da administração pública, então, olha que interessante, hein? Você pode realizar o pedido, mas pode ocorrer da administração pública negar o seu pedido. Então, significa um ato discricionário da administração aqui. Então, no interesse da administração. E desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horários. Agora, por que isso daqui, né, turma? Se der, então, para você realizar seu estudo juntamente com sua atividade, obviamente que a administração não vai conceder esse afastamento a você. Agora vamos lá. Afastar-se do exercício do cargo efetivo, então você vai poder afastar do seu exercício, com a respectiva remuneração. Olha que interessante, hein? Você não vai perder nada, não. Ou subsídio, né? Depende do que o servidor receber ali. Para participar de programa de pós-graduação em estrito sensu, né, em instituição de ensino superior no país ou mesmo no exterior, tá? Você vai fazer um mestrado, um doutorado fora do Brasil, obviamente também que você pode pedir esse afastamento. Continuando, o titular do órgão, autarquia ou fundação, deve definir os programas, não é isso? De capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação. Então, a administração pública vai definir, sim, quais os critérios ali, né, que vão ser utilizados para liberar o servidor, ou mesmo, né, em alguns momentos, convidar o servidor para realizar um curso aí de pós-graduação. Vamos considerar, a Secretaria de Educação fechou um convênio aí com a Universidade de Brasília para capacitar 100 novos professores, tá? Então, ali vai fazer um mestrado na área de docência. Olha lá, então a administração pode muito bem realizar um concurso, né? Um concurso interno, para selecionar ali 100 servidores para realizar esse curso. E os 100 servidores ali, né, selecionados vão ficar afastados ali, né, de sua atividade. Período mínimo em exercício no respectivo órgão. Então, é importante também. Aqui, ó, o servidor público, ele tem que ter no mínimo 3 anos para realizar o mestrado. Então, para o servidor, né, conseguir o seu afastamento para realizar o mestrado, ele tem que ter no mínimo 3 anos de atividade no órgão a que ele trabalha, ok? Então, você tem que ser professor na rede pública, no mínimo por 3 anos. Aí sim, você já preenche um primeiro requisito, no caso, para sair nesse afastamento. 4 anos, olha lá, 4 anos para doutorado e pós-doutorado. Então, veja só, para fazer o mestrado, apenas 3 anos de exercício. Para fazer doutorado, aumenta-se um pouquinho, hein? 4 anos de exercício no cargo. Outra característica importante aqui para a gente. O servidor deve apresentar o título ou grau obtido com o curso que justificou o seu afastamento, tá? Então, olha que interessante.
Quando acabar lá seu mestrado, seu doutorado, você deve provar para a administração pública que você participou, que você fez esse curso, tá bom? Então, necessariamente, o servidor tem que comprovar, né, a participação, demonstrando ali o seu título. Continuando, o servidor ele deve permanecer em efetivo exercício de suas atribuições após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. Tá vendo? Mesma coisa, ó. Considere, o servidor fez um doutorado, ficou 3 anos fazendo esse doutorado, ok? Imagine, quando o professor acabar o doutorado, que, né, várias universidades privadas particulares convidam o servidor, né, o professor, no caso, para ir trabalhar ali, né, no seu quadro de servidores. Se por acaso, logo em seguida, ao término do doutorado ou do mestrado, o professor vier a trabalhar na iniciativa privada, a administração pública não aproveitou dessa capacitação em nenhum momento, ok? Então, veja só, o servidor deve permanecer no efetivo exercício de suas atribuições após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. Então, inicialmente, se eu fiquei 3 anos fazendo esse curso, recebendo da administração pública para estudar, olha que bacana. Então, quando eu voltar, quando acabar meu curso, eu tenho que trabalhar, no caso, igual ao período na administração pública, ok? Essa aqui é a regrinha para a gente. Mas olha lá, o que a lei diz? Ressarcimentos de despesas. Proporcional em caso de exoneração, ó. Então, o servidor não cumpriu aquele prazo que nós acabamos de falar, igual ao período que ficou afastado. O servidor ele pediu para sair, pediu exoneração. Ou o servidor foi demitido, ele fez alguma ilegalidade e foi demitido. Aposentadoria voluntária, licença para tratar de interesse particular ou vacância em razão de posse ou outro cargo inacumulável. Então, o servidor ele passou em outro concurso público e vai sair daquele ao qual houve o afastamento. Antes de decorrido período igual ao do afastamento. É aquilo que nós já falamos. Se o servidor ficou afastado, exemplo, por 2 anos, quando acabou lá, né, o mestrado do servidor, inicialmente ele tem que trabalhar por igual período. Tem que ficar aqui na administração pública por 2 anos. Aí ele não tem que indenizar a administração não, ok? Porque a administração já sim aproveitou pelo menos um pouco, não é isso? A capacitação do servidor. Agora, se logo em seguida, ou seja, antes aqui desse prazo de 2 anos, o servidor vier a pedir exoneração, pedir ali vacância em razão de posse ou outro cargo inacumulável, o servidor decidir aposentar de maneira voluntária, o servidor vai ter que indenizar a administração pública, né, proporcionalmente ali do dinheiro recebido, né, por todo o período, ok? Agora, olha lá. O servidor vai ter que ressarcir a administração pública, devolver todos os valores recebidos, ou seja, olha lá, a devolução será integral em caso de não obtenção do título ou grau que justificou o seu afastamento, salvo na hipótese comprovada de força maior ou caso fortuito. Então, vem cá. O servidor, ele foi afastado para fazer um curso de mestrado e, ao final, o servidor não levou tão a sério o seu curso e ele foi reprovado em sua tese. O que a lei determina, hein? Que o servidor vai ter que devolver, veja só, todos os valores recebidos durante aquele período, hein? Então, o servidor tem que levar a sério, sim, porque isso implica a devolução do dinheiro recebido, a não obtenção do título, salvo, né, comprovado ali, caso fortuito ou força maior. Vamos considerar, o servidor no meio ali do seu curso, ele, né, ficou adoentado, uma doença ali grave, então, no caso, justifica, ó, eu não consegui o título porque eu fiquei doente naquele momento. A universidade faliu, era uma universidade particular, a universidade fechou, olha lá. Obviamente que justifica, sim, a não obtenção do título, ok? Então, preste atenção, cuidado na sua prova sobre esse tema, viu? Além do que, isso é importante para você também, não é verdade? Você pode muito bem, posteriormente, fazer uma capacitação e você utilizar aqui desse afastamento, ok? Vamos prosseguir. Afastamento para frequência em curso de formação. Vamos aqui, ó. Então, você vai participar de um curso de formação. O que a lei diz sobre isso? O servidor pode afastar-se do cargo
ocupado para participar de curso de formação previsto como etapa de concurso público, desde que haja. Então, você, servidor público, resolveu fazer um novo concurso público, tá? Você é professor e você agora fez o concurso da Polícia Civil e, como nós sabemos, a Polícia Civil exige ali um curso, né? Um curso preparatório antes do servidor ser nomeado, né? Assumir o seu cargo. Agora, quando, né, que a lei autoriza isso? Se tiver expressa previsão do curso no edital, então, né, o concurso, no caso, o edital do concurso deve trazer essa previsão. E também quando houver incompatibilidade entre os horários das aulas e da repartição. Então, exemplo, se você trabalhar pela manhã, você dá aula no período matutino, ok? Lá na rede pública. Aí você passou no concurso da Polícia Civil e o curso é no turno vespertino, aqui dá para você levar as duas atividades, não é verdade? Você dá aula de manhã e faz o curso pela tarde. Agora, se houver incompatibilidade de horário, aí tudo bem. Aí o servidor, ele poderá requerer o afastamento, não é isso? Se houver incompatibilidade, ó. Porque o curso lá na polícia, dessa vez, é o dia todo, é manhã e tarde, não dá para você, né, realizar as duas atividades. Agora, características, hein? Esse afastamento será com remuneração ou subsídio. Veja só, nos casos de curso, de formação para cargo efetivo de órgão, autarquia ou fundação dos poderes legislativo e executivo, apenas do Distrito Federal, ok? Então, o servidor ele pode muito bem realizar o curso se for para o Distrito Federal. Isso daqui com remuneração. Se o servidor for realizar um curso de formação para um cargo da União, ele pode até ser afastado do cargo sem problema algum, mas isso é sem remuneração, ok? Com remuneração é só se o outro cargo, né, que o servidor está pleiteando, ou seja, o novo curso que ele está fazendo, for aqui no Distrito Federal, ok? Agora veja só, esse afastamento será sem remuneração para a União, aquilo que nós já falamos, estados ou então municípios, tá? É só para o DF que o servidor vai ser remunerado. Agora, a lei ainda diz, o servidor pode optar por eventual ajuda financeira paga em razão do curso, tá, de formação, vedada a percepção, né, da remuneração. Porque tem curso que o servidor recebe uma ajuda de custo. Às vezes a ajuda de custo é maior do que a própria remuneração do servidor no cargo que ele ocupa. Vamos imaginar. Vamos aqui um exemplo. O servidor recebe 3 mil ali de remuneração, o servidor que trabalha apenas 20 horas na Secretaria de Educação. Só que a bolsa lá da Polícia Civil, nesse exemplo nosso, exemplificando, tá? Corresponde a 5 mil reais. O que o servidor pode fazer, então? Optar, né? Ele pode aqui receber, no caso, a ajuda financeira oferecida, então, pela instituição, ok? Então, fechamos mais um tema bem importante aqui para a sua aprovação, e não só para a sua aprovação, mas você tem que saber, sim, os seus direitos aqui perante a Lei Complementar número 840, viu? Sucesso em sua aprovação, tá? Voltamos daqui um pouquinho. Obrigado.